Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Liliane e hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre os sinais que a gente ignora e que nós projetamos em outras pessoas quando realmente tem um problema ali no nosso relacionamento e a gente não quer olhar para isso, mas a gente enxerga em todo mundo ao nosso redor. Tá preparado? Vai doer, mas é bom pra gente aí aprender a desenvolver, criar casca para lidar com as situações. Bora? Bom, pessoal, bora falar desse assunto que é um tantinho delicado. O que eu observei aí ao longo do tempo, tanto em atendimento quanto na minha experiência pessoal, como eu já contei para vocês, né? Eu terminei um casamento e eu descobri que esse casamento teve uma traição de um período bastante longo. E o principal fator é que hoje em dia, né, quando eu analiso e que eu vejo as minhas clientes passando também pela situação, é que assim, eu via em todo mundo o problema, mas eu não conseguia enxergar em mim, na minha casa, o problema acontecendo. E aí, o que é isso? No fundo, o nosso inconsciente, ou a nossa alma, ou como você quiser chamar, sabe que está acontecendo algo. Só que é tão difícil para a gente de lidar que a gente mascara aquilo para não poder olhar. E foi exatamente o que aconteceu comigo. E eu me lembro assim, de conhecer alguns casais, e né, alguns casais que prestaram serviço para mim, para o meu ex, pessoas do nosso convívio que falavam assim, esse casal aí tem uma coisa errada. Esse marido não gosta dessa mulher, esse marido trai essa mulher. E olha que curioso. Na verdade, o tempo todo era eu sendo traída e eu não queria enxergar. Porque os sinais estavam lá e eu simplesmente estava ignorando. Por quê? Porque ia me doer muito olhar para aquilo. E aí, eu te convido aí a refletir se tudo que você não está vendo no outro, na verdade, você tá né, na sua vivência aí, na sua vida, e você não tá querendo olhar. Eu sei, é pesado, é difícil, mas veja, o quanto antes a gente aceitar que as coisas estão acontecendo na nossa vida, mais rápido a gente evolui e sai do problema. E por que eu tô falando isso? Porque eu acho que eu já comentei no outro vídeo, mas eu vou reforçar aqui. Eu tenho certeza, hoje, eu tenho certeza que se eu não tivesse descoberto a traição do meu ex, possivelmente eu ainda estaria com ele. Porque veja, o relacionamento não estava bom. Tinha vários pontos que eu já havia sinalizado para ele, olha, eu não tô feliz com isso, eu gostaria que você mudasse nisso, vamos ajustar. E ele sempre falava, não, vou melhorar. Ah, eu tô muito cansado, eu tô trabalhando muito. Ah, isso, ah, aquilo. E eu ia deixando, por quê? Porque eu não queria ser a chata. Sabe, a esposa chata, a esposa que cobra, a esposa que exige, a esposa que fica vigiando o celular. Eu não queria ser essa esposa. Então, eu deixei muita coisa passar. Muita coisa passar. E o fato de ter deixado passar, o que aconteceu? O meu inconsciente notava os sinais todos e eu pegava todos esses sinais e projetava nas pessoas. Então eu pensava assim, essa mulher sustentando esse homem não vai dar certo. Esse homem aí fica só esperando que a esposa se mexa, não vai dar certo. Por quê? Eu achava, veja só, eu achava que eu estava me embasando só nos meus conhecimentos de constelação, de análise do comportamento, na psicanálise. E aí, a verdade é que não era só por causa dos meus conhecimentos. Óbvio, né? A gente não pode negar que faz diferença sim, né?
o tanto de estudos que eu tenho, de bagagem de conhecimento que eu tenho. Mas eu também, no auge da minha dor, eu mascarei, né? Eu recalquei para não ter que olhar. Então, observa aí se você começa a enxergar certos comportamentos meio padronizados nas pessoas ao seu redor, porque isso pode ser o primeiro indício de que sim, está acontecendo alguma coisa com você, no seu relacionamento, e que você não está querendo olhar, porque é mais fácil olhar o do outro. Lembra da história da grama do vizinho ser mais verde? É mais ou menos isso. É mais fácil olhar para a grama do vizinho do que olhar para nós. Então, se por acaso você começa a notar que você está enxergando muitas questões em outras pessoas, comece a analisar a sua vida aí. E se estiver muito difícil de você analisar sozinha, busque ajuda terapêutica. Seja com psicólogo, seja através da ferramenta da constelação, seja por qualquer tipo de terapia que te agrade. Mas vai buscando o entendimento de que por que você enxerga tantas coisas nos outros, porque possivelmente essas coisas estão dentro da sua casa. Não tem também aquele ditado, né? Aquela frase que fala assim, quando Pedro fala de João, Pedro está falando muito mais de Pedro do que de João? É mais ou menos isso. Por quê? Porque a gente recalca e projeta no outro. Então, assim, eu trago essas experiências para vocês do meu relacionamento, porque eu tenho certeza que muitas mulheres passam por isso. E é uma coisa realmente muito difícil, porque eu percebo que, assim, a gente vive entre não ser a chata, não ser a cheia de crença limitante e trauma e não encher o saco do cara, ou ser a chata, a pegajosa, que vigia, que controla o tempo todo, e a gente não encontra esse equilíbrio. E o fato de não encontrar o equilíbrio, a gente deixa passar muitos sinais, ou a gente acha que tudo é sinal e transforma o relacionamento no inferno, e consequentemente, um relacionamento que está fadado ao fracasso, ele vai chegar no fracasso de qualquer maneira. De qualquer maneira. Seja através de comportamentos aí que te façam ficar em eterna vigília, ou em comportamentos até submissos, como foi o meu caso, de certa submissão, de certa aceitação do comportamento do outro para não ter que olhar. E, consequentemente, chegou numa situação que não tinha mais retorno. Então, assim, eu penso hoje, né, hoje não mais, mas assim, quando eu analisava com mais tempo a questão do meu relacionamento, eu tinha certeza que ia acabar de uma forma ou de outra, independente de eu descobrir a traição ou não. Porque o primeiro fator que eu acho que era fundamental é que, assim, ele não estava disponível para o relacionamento. Ele não estava aberto para o relacionamento. E como isso? E é muito sutil, assim, sabe, gente? Porque, assim, são as sutilezas que a gente deixa passar. Então, era a disponibilidade para logo assumir o relacionamento. Depois, quando mais pra frente nós fomos morar juntos, ele levou muito tempo a trazer todas as coisas do pai, da casa dos pais dele para nossa casa. Em compensação, no dia que ele resolveu ir embora, ele levou tudo de uma vez, não deixou nada para trás. Isso muito claro, né, da indisponibilidade da pessoa. E outros fatores, assim, por exemplo, a não inclusão, né, da parceira na família do esposo. Era muito nítido, assim, diversas vezes ele me levava até a garagem do prédio dele, subia, falava com os pais, mas me deixava na garagem. Eu, particularmente, sou uma pessoa que não gosto de ser intrometida e chegar na casa das pessoas e ser convidada. Então aquilo meio que virou assim, um ok. Só que depois que nós nos casamos, eu achei que esse comportamento ia naturalmente mudar, porque aí agora era diferente.
Tecnicamente eu tinha virado parente, né? Mas não, o comportamento não mudou. Então aí pegando, né, o viés da constelação, ele o tempo todo, apesar de ter se casado comigo, ele estava indisponível para o relacionamento. E hoje em dia, quando eu vejo que assim, que nós, né, a gente se casou no cartório, ele não contou pra ninguém, ele não fez questão de comemorar, ele é como se tivesse ido lá assinar o documento e ir embora. E aí eu fico pensando, falei, gente, como que eu não enxerguei esses detalhes todos, sabe? E, e aí assim, eu não quero aqui colocar ele como um vilão da história. De fato, o comportamento dele, o fato de ele me trair muito antes de a gente se casar e eu não notar, e, e ele seguir com a vida dupla como se nada tivesse acontecendo, é muito, muito sério, obviamente. Tanto que, assim, num dado momento, quando eu descobri a traição, eu pensei, não vou terminar, porque tinha muita coisa, né, envolvida. Falei, não vou terminar o relacionamento com ele. E vou tentar aí botar panos quentes em cima dessa história. Até que, num dado momento, quando eu comentei com ele, falei, olha, eu sei que você me traiu, tarará, tarará, tarará. Ele falou assim, mas ela não significa nada pra mim. Eu falei, desculpa, mas significou sim. Significou sim, porque o tempo que você disse pra mim que você tava cansado, esgotado do trabalho, não sei o que lá mais, era porque você estava se encontrando com ela. Eu respeitei o teu espaço, mas na verdade você estava mentindo pra mim o tempo todo. Então, assim, os sinais estavam lá, entende? Mas aí eu não queria olhar. Não queria olhar. E a indisponibilidade dele gritava por todos os lados, o tempo todo. E aí a indisponibilidade e o egoísmo, porque ele foi extremamente egoísta. Muito, muito, muito egoísta em vários aspectos. E aí, aqui eu quero também que você preste atenção nesses sinais. Não seja empática com sinais que te incomodam. Então, por exemplo, desde coisas pequenas, como comer o último pedaço do doce, não te buscar num dia de chuva, você está dentro de casa com o carro, não te buscar num dia de chuva, ou num dia de sol muito quente no trabalho, sendo que a pessoa poderia fazer. Isso é egoísmo. Não aceitem isso. E aí, aqui eu já até vou emendar um outro ponto, que é o quê? Se um homem não tem condições de te dar mais conforto do que você já se proporciona, não fique com este homem. Quando este homem te diz, ai, eu não tô preparado para o relacionamento, acredite neste homem. Pare de tentar querer mudar homem. Quando meu último relacionamento, a gente começou a se relacionar, ele queria muito esse relacionamento. Muito, muito, muito. E ele me requisitava muito. E aí, o que aconteceu? Quando a gente começou a ficar lá atrás, eu era feminista roxa, assim, brigava, entrava no embate e tal. Mas aí, ele começou a ser tão doce, tão gentil, tão carinhoso, tão atencioso, que eu fui baixando as minhas guardas. E aí eu fui deixando os sinais passarem. Então, por isso que eu digo a vocês, qualquer sinal que te gerou algum incômodo, por menor que seja, analisa.
analisa, observa, porque a probabilidade daquilo piorar, aumentar, evoluir, ficar uma coisa maior, é muito grande. É muito grande. E aí você vai se sentir muito frustrado porque você vai, em algum momento, se dar conta de que você se dedicou a uma pessoa que não te entregou nada de volta. Porque hoje em dia, eu observo o seguinte, e aí eu gostaria muito de saber a opinião de vocês aí. Hoje, nós mulheres podemos nos proporcionar muitas coisas, desde viagem, carro, estudo, moradia, alimentação. A gente não precisa exatamente de homem. Nós, né, mulheres héteros aí, né, a gente precisa abrir um parêntese para mulher hétero, né, de que assim, a gente fica com os homens, mas dizer que a gente realmente precisa, a gente não precisa deles. E aí entra a grande questão, se o homem na qual você começa a se relacionar, ele começa a te dar muito trabalho. E aí, de novo, não ignore os sinais. Porque sim, se você precisa sempre explicar, sempre sinalizar o que você precisa, tem algo errado aí. Um homem adulto funcional, você não precisa pedir para ele, por exemplo, tomar banho. Você não precisa pedir para ele recolher a roupa que ele deixou caída na cama. A toalha que ele largou jogada, o sapato que ele não recolhe, enfim, várias coisas, várias. E aí, eu me lembro que uma vez, quando a gente começou a se relacionar, eu era muito preocupada em querer ser melhor para ele, porque eu já tinha vindo de um outro relacionamento que eu vou dizer assim que foi traumático por um lado. E eu achava que esse, né, meu ex, meu segundo marido, merecia que eu fosse uma pessoa melhor, porque aparentemente eu era uma pessoa melhor também. E aí eu fui notando, né, que, digamos assim, que o esforço era unilateral. Por quê? Porque quando nós fomos morar juntos, aí sim a coisa ficou gigantesca e ficou muito pesado para mim. Muito pesado para mim. E eu tinha feito um curso de uma pessoa, não vou citar nomes aqui porque não é apropriado, mas eu me lembro claramente dela dizer assim, nós mulheres é que queremos a casa organizada, o homem está se lixando para isso. E ninguém tem que nada. De fato, o homem está se lixando para isso, mas se só um limpa, só um organiza e tem 2 sujando, a conta não fecha, né? Por quê? Porque aí seus projetos ficam atrasados, seu trabalho fica atrasado, seus sonhos ficam atrasados, você não tem tempo de fazer mais dinheiro, você não tem tempo de mais nada. Tanto que eu observo que, por um lado, a minha vida atrasou absurdamente depois que eu comecei a me relacionar com ele. Principalmente depois que nós fomos morar juntos. Hoje em dia eu consigo enxergar, na época eu não conseguia. Na época eu achava que eu estava prosperando. Mas hoje, olhando de fora, eu não conseguia mais estudar como eu gostaria de estudar, eu não conseguia mais ler o tanto que eu lia, eu não conseguia mais fazer os cursos que eu gostaria de fazer, eu não saía mais para coisas que eu gostava de fazer, porque eu sempre estava com ele, sempre servindo a ele. E aí, o tal do ninguém tem que nada, aqui eu acho muito importante a gente falar o seguinte, ninguém tem que nada, mas escolha o homem que escolhe você. Ninguém tem que nada, mas o homem tem que te escolher todos os dias. E ele tem que ajudar a organizar, essa palavra vai ser abominada, é que a gente não costuma falar, né? Ajudar, mas o cara tem que entender que ele faz parte da casa. Se ele sujou, ele tem que limpar. Ele tem que tirar um lixo, ele tem que lavar uma louça, ele tem que aprender a fazer comida, ele tem que. É ao contrário. Então, assim, eu vejo que a internet dissemina esse ninguém tem que nada, mas quem fica sobrecarregado é a mulher. E aí nós voltamos no ponto. Se
a gente vai ficar sobrecarregada a título de ter um relacionamento, não vale a pena. E aí a gente volta lá no início, a gente ignora os sinais. A gente ignora completamente os sinais, a gente recalca tudo. Então, iniciei o vídeo falando de eu recalcar e observar que as pessoas tinham probabilidade de trair nos seus relacionamentos porque eu não queria enxergar a traição do meu próprio relacionamento. Eu não queria enxergar a problemática que estava, né, no entorno do meu relacionamento. Então, por isso eu fui levando. Eu acho até que eu mencionei no outro vídeo que eu achava que não duraria muito mais tempo pra frente porque eu já estava bem insatisfeita. Mas é capaz que no meu modo de viver, né, por lidar tanto com terapias, com os atendimentos aos clientes, então ser uma pessoa mais empática, trabalhar muitas crenças limitantes e tudo mais, talvez eu ainda arrastasse aquele relacionamento por mais 2 anos se eu não tivesse descoberto a traição. E, então imagina, eu teria desperdiçado mais 2 anos da minha vida. Quando eu poderia estar vivendo só pra mim. Era um risco que eu corria. Então, de repente, esse vídeo chega aí pra você, reflita sobre isso. De repente você tá sobrecarregada, desgastada. Às vezes você nem descobriu uma traição como eu descobri. Mas essa relação, no fundo lá do seu coração já não te satisfaz mais. E às vezes você já tentou, já conversou, já explicou, já apontou de diversas maneiras que você não está feliz. Mas a pessoa não se movimenta. E aí, a troco de quê? Vale a pena insistir nesse relacionamento? E aí, é nesse viés que eu quero que você reflita. Se você observa que você acaba julgando demais o relacionamento dos outros, né, fazendo apontamentos no relacionamento dos outros, será que não está na hora de olhar para o seu também? Ver aí aquele espinhozinho que te cutuca todos os dias e que você não está querendo olhar, porque olhar implica em lidar com milhares de outras coisas que você não quer lidar agora. E aí eu vou falar um negócio bem difícil, tá? Às vezes você nem ama mais a pessoa, é só apego. E apego é uma porcaria. Porque o outro não é feliz, nem você é feliz. Aí você fica agarrado ali, um negócio que tá te machucando, te ferindo. E aí, uma observação aqui. Quando a gente permanece nesses relacionamentos, nós mulheres vamos perdendo o brilho, a criatividade, a nossa beleza, a nossa energia de vida. Porque a gente vai tentando consertar, enquanto o outro só vai tirando da relação. Ele só tira. E você fica tentando repor por 2. Então, o outro não te abastece emocionalmente, mas você fica o tempo todo tentando suprir o outro. Tentando consertar, né, a melecada toda que o outro tá fazendo. E quem fica desgastada? Quem fica adoecida? E aí eu digo que fica adoecida por quê? Porque vai corroindo discretamente o nosso psicológico. A chegar no nível de achar assim, é comigo o problema, eu não sou boa o suficiente, começa a achar defeito no próprio corpo, começa a duvidar da sua beleza, da sua inteligência, começa a se achar velha demais. Só que o mais importante, e eu me lembro que isso é uma frase que eu vou repetir pra vocês, que um amigo muito querido me disse, quando eu contei pra ele, eu falei, amigo, veja esse print aqui, eu tô doida? Ou meu marido tá me traindo? Ele falou,
falou, você quer a verdade ou a mentira, amiga? Eu falei, é verdade. Ele é. Tudo indica que sim. E aí eu desabei. E aí meu amigo falou uma frase assim que foi um bálsamo. Ele falou, Liliane, isso nada tem a ver com você. Não é sobre sua beleza, não é sobre seu corpo, não é sobre sua inteligência, não é nada sobre você. É sobre o caráter do outro. O outro tinha a chance de sair desse relacionamento, de escolher sair desse relacionamento. Ele não escolheu sair. Ele escolheu levar vantagem das duas mulheres. Porque sim, o meu ex, quando depois de um tempo ele quis voltar, ele falava super mal da amante. Ele cansou de falar mal dela, que ela não representava nada, que foi só curiosidade. Aí eu falei pra ele assim, você só piora a situação falando isso. Só piora a situação. Então percebe que não vale a pena ficar, não vale a pena aceitar pouco no relacionamento. Tenha sempre a sua régua altíssima. Muito alta, mas muito alta mesmo. Quanto mais alta for sua régua, melhor para você, porque você se protege. E aí hoje eu te falo de experiência, porque hoje eu tô dentro dos aplicativos da vida aí. E o que mais eu escuto dos homens é, nossa, você é muito exigente. E aí, sou bloqueada. Mas isso me poupa muito tempo. Porque imagina, você gastar o tempo indo conhecer uma pessoa, conversar com a pessoa, dar atenção. E o cara não está disponível para fazer o que você espera que ele faça. E na verdade, não é que eu seja exigente, é eles que não estão disponíveis para fazer uma relação acontecer. Então é mais fácil colocar a culpa no outro, né? Apontar o dedão pro outro, do que assumir, não, eu quero ter os benefícios de ter um relacionamento, mas eu não quero fazer a minha parte do relacionamento. E assim, os homens seguem se comportando. Errado somos nós que vai aceitando as migalhinhas que eles oferecem. Então, se você é casada, já liga o seu radar aí e observa o seu relacionamento. Se você namora, a mesma coisa. Se você tá solteira, leva isso pra tua vida. Qualquer sinal que você considera que estiver baixando a sua régua, que é inapropriado para você, já se posiciona. Porque ali você já vai saber que tipo de homem é esse homem que você está começando a se relacionar. Teve um período aí em que eu estive com uma pessoa. E aí eu percebi que essa pessoa não estava muito querendo levar o relacionamento para um outro nível. Pelas conversas que a gente tinha, então eu não estava exigindo nada, assim, não estava falando nada e tal. Até que eu falei para ele assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sou mulher que um belo dia o homem acorda e fala assim, vamos morar junto? Não. Não sou esse tipo de mulher. Eu sou mulher para ser pedida em namoro ou pedida em casamento. Se você não está disposto a fazer isso, é melhor a gente não perder o nosso tempo. E tem prazo. Tem prazo, porque eu não tenho tempo de vida a perder, ficar gastando meu tempo com quem não quer nada. Adivinha? Sumiu. Porque concorda que é um desperdício de tempo? O cara não sabe o que quer, mas se você sabe o que você quer, você sim tem que se priorizar e já colocar as cartas na mesa do que você quer. Então,
Pra gente finalizar, não ignore os sinais. Não seja boazinha. Não seja fofinha. Não finja que não está vendo. Porque a probabilidade disso dar ruim, mas muito ruim, é grande. Agora, me conta aqui nos comentários. Que sinais você já ignorou? Quais experiências aí de relacionamento vocês já tiveram? Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal pra gente seguir batendo esse papo aí, que eu acho que ajuda muito a muitas mulheres, muitas jovens, adolescentes que estão chegando aí agora, né, pra começar a se relacionar, a não cair nas ciladas que nós mulheres já caímos aí nas nossas vidas, certo? Vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.